Fala, meu jogador, vamos para mais uma resenha com o Hilário. E hoje eu tô com um amigo aqui, um irmãozão de caminhada, uma pessoa que eu sou muito grato, um cara que eu me espelho muito e com certeza ele vai deixar aqui um testemunho maravilhoso de vida na parte pessoal, na parte profissional. Inclusive eu vim com essa camisa aqui, ó, Holy Spirit, em homenagem à academia dele, que é a primeira academia cristã do Brasil. E vamos saber mais. Como que surgiu? O slogan da academia é o seguinte, ó. Um lugar para você cuidar do corpo, da alma e do espírito. Acreditamos na família e nos princípios bíblicos. Amém. Leonardo, Léo Vinícius, Léozão, seja muito bem-vindo ao Resenha com o Hilário, meu irmão. Amém, amém. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, pelo carinho, né? Essa amizade aí que vem, essa união dos céus, porque nos conhecemos ainda mais, né, em propósito juntos. Então é uma honra estar aqui, fazendo parte desse programa onde você está, né, edificando vidas e automaticamente famílias, né? Parabéns. Sensacional. Vamos falar de muita coisa aqui. A primeira vez que eu fiz um jejum bíblico foi com o Léozão. Eu lembro eu mandando mensagem pro Léo, Léo, irmão, nunca fiz. Toda vez que eu fiz jejum de academia, eu já fiquei irritado. Não sei se eu vou dar conta, não. Verdade, Mas verdade. foi bênção demais. Meu irmão, para cumprir o protocolo, a bola aqui, a bola de milhões. Uau, eu não tenho muita intimidade, né, com essa bola aqui. O negócio é. Quando, quando eu fui pro futebol, eu vi que não era craque, eu fui pra natação, né? Daí na natação eu era Da- fera. Fera, dá o seu autógrafo aí, meu irmão. Amém. O Léozão, enquanto o Léo assina a bola, eu tô aqui com o livro dele aqui também, ó. Livro sensacional. Inclusive, eu li outra vez no domingo para fazer as perguntas. Mostra aqui, produção, a capa, essa capa linda, história de vida, o testemunho de vida do. Tá desatualizado, hein? Já precisa de segunda Já, edição, né? já. E a segunda edição, acaba em São Paulo. A segunda edição aqui, o início em São Paulo, né? Não tem da academia ainda. É, a academia não tá aqui. Das trevas para a luz, a história de um órfão que escolheu ser filho. Parabéns, meu irmão. A gente vai discorrer também sobre o livro. Amém. Ô, Leozão, me fala aí, como que surgiu essa questão de você ter uma academia? Como é que surgiu essa ideia? Academia cristã, né? É, na verdade eu tava fugindo. Quando a gente começa a fugir de algo, né? O Senhor pega e nos puxa para a obra dele. Então, já trabalho com academia há mais de 15 anos, então eu já venho, né, de uma rede de academias tradicionais, academias que nem outras muitas academias. Então, fazem 3 anos que vim para São Paulo com um outro projeto no qual eu não estava mais, né, na área, não me motivava mais estar à frente, né, de academias por já presenciar e viver diversos assuntos, diversas questões que acontecem em academias tradicionais, né? Coisas positivas e negativas. Então não me dava mais prazer em estar à frente dessas academias. Foi então que eu e minha família viemos para São Paulo para realmente entender, né, e enxergar aquilo que o Senhor tinha para nossas vidas. Foi então que a gente começou a fazer algumas coisas, podcast, você sabe, né? Fazer todos os cursos do Paulo Vieira, Paulo Marçal. A gente foi, né, realmente entendendo, realmente nos entendendo. Foi aí que a gente estava buscando um negócio, buscando algo para nós, né? E a gente entendeu fazer um movimento de células também, fazer um movimento muito forte aqui em Alphaville, espiritual. E a gente estava buscando um lugar para abrir uma igreja, porque a gente estava fazendo células com mais de 100 pessoas e já estava pequena em casa. Então a gente pensou, vamos abrir uma igreja pequena, no qual essas pessoas elas tenham onde congregar, porque as pessoas não tinham igreja. E aí quando eu entrei no lugar, que era para ser uma igreja, o senhor falou comigo que não queria uma igreja, ele queria uma academia. Eu falei, mas uma academia? E aí ele foi me dando a direção, foi me dando realmente, me mostrando como ia ser. O nome veio através de uma oração também. E aí as coisas foram acontecendo de uma forma surpreendente, né? A Holy Spirit Academia, que nasceu, já inauguramos faz 1 ano e meio, né? Ela é de março do ano passado. Então estamos há 1 ano e meio no projeto e já inauguramos a segunda unidade fazem 3 semanas.
Ô, Leozão, e onde que fica as unidades, né? Eu tava até comentando com você aqui no bastidor, quando colocar lá Jardim Paulista, a gente acha que é em São Paulo, né? A gente tá aqui em Alphaville, tá gravando Sim. podcast em Alphaville, né? Tá a quantos minutos daqui? Uma eu sei que é em Barueri, né? Sim, As duas são em as Barueri? duas são em Barueri, né? Uma fica no Jardim Silveira e outra no Jardim Paulista. É Jardim Paulista. Jardim Paulista de Barueri. De Barueri, exatamente. Então elas ficam aqui na região de Barueri mesmo, né? E essa segunda unidade é uma unidade diferente, porque além de ser academia, a gente está formando um complexo. Vai ser um maior complexo esportivo cristão, aonde nós vamos ter quadra, nós vamos ter um playground, nós vamos ter diversas atividades. São mais de 3.200 metros, né, de área, onde a gente vai fazer realmente um complexo para a família, um complexo onde as pessoas vão lá, vão poder treinar, vão poder, né, vivenciar o ambiente cristão. E qual que é o diferencial? O que que acontece de diferente na Holy Spirit Academia, meu irmão? Além, né, do ambiente, né, onde, né, a gente sente a presença do Senhor, né, por todo lugar que que você entra, você sente a presença do Senhor. As músicas, não toca outro tipo de música, senão louvores, né? A gente não toca nada. A gente tem nosso minuto de oração. A cada de 3 em 3 horas a academia para 1 minuto, mas é opcional. Ninguém é obrigado a orar, né? Mas a academia para 1 minuto, né? Para agradecer, para orar. Temos sala de oração também. Fizemos cultos, vigílias e agora temos uma célula também. Por Esse um, causa mi- desses detalhes. Esse 1 minuto de silêncio eu não sabia não, mas eu já É, participei de algumas vigílias, né? sim. Já aconteceu até batismo na... Já. Me conta. Agora já aconteceu 2 batismos na academia e vamos ir pro terceiro, agora na nova unidade, vai ser o primeiro na nova unidade. Já tem data no dia 20, no próximo sábado, às 10 da manhã, né? O nosso terceiro batismo da Holy Spirit Academia. Que bacana, meu irmão. Ô, Leozão, eu li o seu livro, né? Mas não vou dar spoiler. Demorou pra ler, hein? Não, eu tinha começado e não tinha terminado. Eu falei, não, agora eu vou precisar ler inteiro para preparar as perguntas. E você, hoje, estando à frente da academia, né? Holy Spirit, academia cristã e tudo mais. Você vem de berço cristão? Como é que foi? Vamos falar um pouco da trajetória. Como é que veio a sua inspiração para escrever o livro? Na verdade, a minha inspiração veio com o meu processo de transformação. Quando eu vim para São Paulo, acabei que entendendo muito mais de mim, né? E que tudo aquilo que tinha acontecido, toda a transformação que Jesus tinha feito na minha vida, porque eu vim num ambiente completamente disfuncional, né? Então, meu pai tinha problemas com álcool, meu avô tinha problemas com álcool, então a gente vem, né, de todos os nossos antepassados com problema de alcoolismo, que era o companheiro. E então, né, desde criança, né, presenciando e vivendo, né, um estilo de família completamente desregrado, vim aqui para São Paulo e entendi que a minha história de transformação, ela daria um livro para ajudar outras pessoas que assim como eu tiveram, né, problemas, viveram isso e através da minha história, através da minha história de vida, elas possam se inspirar a realmente entender que quando Jesus entra na nossa vida, as nossas dores são curadas, tudo aquilo que nós temos de rancor, tudo aquilo que nós temos de raiva, tudo aquilo que nos prende no nosso passado, ele é liberto para um novo começo. E assim que foi, né? Fazem 9 anos que eu encontrei Jesus na minha vida e são esses 9 anos de transformação e que me inspiraram a escrever esse livro, né? O nome é Das Trevas para a Luz, porque vivi realmente nas trevas, vivi num mundo obscuro, mundo de drogas, de prostituição, né? Um mundo completamente perdido. E foi quando eu orei pela primeira vez aos 31 anos de idade, eu nunca tinha orado, que aí eu Cara, fiz um pedido para Jesus. Antes já fui de religião umbanda, religião espírito. Não tenho nada contra nenhuma religião, já fui em todas, mas nenhuma me preencheu o vazio que eu carregava desde criança. Então foi através de Jesus que o meu vazio foi preenchido, né? E que começou a minha história, uma nova vida, uma família, um filho. Então tudo veio através de Jesus. academia. A academia. Meu irmão, lendo a sua história, o que me marcou, alguns pontos assim me deram alguns estalos assim. Na sua infância, você relata lá que você era obeso, é isso? Sim. E como que era?
Hoje, né, com aquilo que a gente já sabe, eu entendia que eu comia minhas emoções, né? Então, eu era uma criança muito emotiva e por presenciar, né, o meu pai tinha problemas, dificuldades, então ele bebia todos os dias, então a gente tinha problemas nas refeições, onde ele estava presente, então diariamente eu vivia numa tensão. E acaba que descontava em alguma coisa, né? Então descontava na comida, então tinha problema com obesidade. Fui até os 11 anos, né? E aí hoje eu entendo que era isso, né? Que as minhas emoções me faziam comer. E tinha a questão de sofrer bullying também, Sofria né? bullying, sim, eu não. Eu era aquela criança que não saía. Era recreio, né? Antigamente falava que era recreio, né? Não gostava de sair no recreio, ficava me escondendo para não sofrer bullying. E aí depois aquele que sofreu, aquele que virou, né? Aí eu fiz o contrário. Então de tanto sofrer, aí eu peguei numa etapa da minha adolescência, eu comecei a eu fazer nas outras crianças. Aí quando que você começou com a academia? Eu comecei a treinar, a buscar academia foi aos 13 anos, com problema na coluna. Eu nadava, né? Eu cheguei a competir na natação e foi descoberto que eu tinha um problema na coluna e eu comecei a fazer natação e depois eu comecei a fazer musculação para aumentar minha performance na natação. E foi aí que eu encontrei, através de academia, comecei a usar anabolizantes, né? Então foi aí que eu iniciei o meu período, né, de entrando nesse mundo obscuro de drogas, né? Então o meu início foi com anabolizantes. Certo. Ô, Leozão, a gente falou do alcoolismo, né? Da sua infância ali do 0 aos 12. Passa uma mensagem assim, qual a importância de o que em todas essas buscas de curso de desenvolvimento humano que você já buscou, mais a sua fé, mais a sua família, qual a mensagem que você daria, não sei, para pais, né, que vão assistir nosso podcast, o pessoal lá da academia, os amigos que assistirem e tudo mais, da importância de formar a criança do 0 aos 12 anos, né? A gente está no Setembro Amarelo, né, que fala sobre desperta esse interesse para falar sobre saúde mental, né, Uhum. que é um bloqueio, né, o mês da prevenção ao suicídio e tudo mais. E muitas vezes, atendendo muitas ocorrências durante os anos no Corpo de Bombeiros, eu cheguei a uma seguinte conclusão estudando, né, o desenvolvimento humano, que a saída é para dentro, na verdade, e não tem muitas coisas, porque o adulto ele pisa no solo que a nossa infância é a nossa fundação, né? É ali onde está a nossa fundação. Então, para os pais que estão assistindo aqui, o poder do elogio, da validação, enfim, para quem vive esse tormento de alcoolismo, o como é registrado essas crenças numa criança, por exemplo. É muito forte, né? Então, que nem você falou, né? É que eu vejo que tem uma esponja, né? A criança é uma esponja, que tudo ela absorve. Então, o ambiente no qual ela está inserido, ela vai absorver. Tanto que o meu filho, ele tá com 4 anos, ele já tá na terceira escola, né? Agora foi para outra escola. Porque ele tem alguns comportamentos, às vezes, que eu me refiro. Mas não é da onde que eu estou, o meu ciclo de amizade, os lugares que eu estou com ele nunca aprendeu isso. E eu pego e enxergo, é da escola. E aí eu começo a conversar, eu vejo que vem da escola. E aí eu tento reverter, não consigo, eu pego e tiro ele desses ambientes, né? Por quê? Porque eu enxergo já que o ambiente, ele vai contaminar a criança. Imagina você estando na sua casa, um ambiente não propício a uma criança, um ambiente no qual a criança todo dia ela vai receber um afronte, ela vai receber dizendo que ela não presta, que ela é burra, né? Ou que vê o pai batendo na mãe, ou xingando. Então, como vai se formar essa criança, né? Qual a repetição de padrão que essa criança vai ter? Né? Então, isso que os pais eles têm que entender, né? Quando nós queremos o melhor para os nossos filhos, é proporcionar ambientes que façam com que eles cresçam, com que eles evoluam mesmo, não ambientes que façam com que eles pegam
dores, né, que vão fazer ele se transformar em feridas e que a gente sabe, depois, pra gente voltar e curar essas feridas, leva algum tempo, né? É um Então, é um processo. processo, né? Que nós vivenciamos muito, né? De muitos cursos de inteligência emocional para curar feridas que vieram do nosso passado. Certo. E o importante também, né, Léo, a gente está falando da criança, a criança ela não tem escolha do ambiente que ela nasceu, né? Do que ela vê, ouve, sente, dos estímulos ali. Mas o adulto tem, né? O nosso papel qual que é? É curar as feridas da nossa criança, né, interior, que a saída é para dentro. Pô, estruturou. Só que na vida adulta você tem a escolha do onde você, o que você vai falar, o que você vai ler, os ambientes que você vai andar, as É, pessoas que você vai se conectar, o que você vai ver, ouvir e sentir na vida adulta, aí é autorresponsabilidade sua de buscar também, né? é. Pro pai, de mudança, de trazer essa consciência. Isso é muito louco, assim, né? Porque, igual eu tava me referindo ao meu filho de escola, tinha momentos, ele estava numa escola internacional, uma escola bilíngue que ele tava levando ele. Só que chegava momentos que ele chorava para entrar na escola. E eu falava, mas por que tá chorando? É a melhor escola, é a escola que eu jamais imaginei eu estudar numa escola dessa. E ele não estava se sentindo bem, ele chorava, ele era desafiador, não queria, não acordava para ir para a escola. Mesmo com 4 anos, ele não queria acordar, queria ficar brincando. E quando eu mudei de escola, ele pede para ir para a escola. Então, aquele ambiente que ele estava, não estava fazendo nada para ele de bom, né? Talvez o que eu queria para ele, mas não estava fazendo efeito nenhum, porque estava sendo bloqueado por algo que estava acontecendo lá na escola, que fazia com que ele não gostasse daquele ambiente, né? Você comenta que a fuga, né, a princípio foi o alimento, né? Aí você dá um estirão, nada, treina e conhece os anabolizantes, Sim, né? E era sempre uma fuga, e até no seu livro mesmo você fala disso, né? Do que você está fugindo, né? Que as redes sociais, o vício pelas redes sociais, pela pornografia, pela comida, por drogas, você está fugindo de quem, né? De que criança que você está fugindo lá atrás para resolver, né? exatamente. A importância de buscar profissionais, né? Léo, para desenvolver a inteligência emocional, né? Não Com só certeza. coach, né? Mas o que a pessoa achar melhor, que for no radar dela de melhor, né? Se é um psicólogo, se é, mas buscar o autoconhecimento, né? Para saber seus valores e crenças, para deixar coisas lá para trás, né? Para perdoar, se perdoar, ter paciência consigo mesmo e daí por diante. E aí você começa nos anabolizantes muito cedo, aos 16 anos, né? Não, na verdade, o anabolizante eu comecei com 13. Com 13 anos, né? Eu comecei a utilizar anabolizante. Foi logo que eu iniciei a academia. Eu iniciei a academia com 13 e deu 6 meses de academia. Eu já comecei. Com 16 anos já Ah, comecei a vender. vender Com anabolizante. 16 anos já comecei a vender anabolizante. E aí que despertou, né? Dinheiro fácil. De querer dinheiro fácil, de ganhar dinheiro fácil. E aí foi, né, um início, né, de Ô, uma Léo, era um perdição. vício por adrenalina ou não? Primeiro era um vício o anabolizante quando eu iniciei, porque na minha infância eu era gordinho e todo mundo me zoava. E quando eu comecei a tomar anabolizante, eu criei um corpo, eu fiquei visto, eu me achava bonito, as pessoas me achavam bonito, então acabou sendo um vício estético inicialmente, e que depois abriu outras diretrizes que fizeram, né, eu vender, né, questão de para ter mais dinheiro, para gastar mais em festa, para isso, para aquilo. Então acabou, né, me levando para outros lugares. Certo. Aí seguindo, você começou a vender aos 16 anos, né? E aí, quando que você monta a sua primeira academia? A minha primeira academia eu tinha 20 25 anos. 25 anos. É, porque fazem 15 anos, tô com 40 anos, foi com 25. Foi quando eu saí eu era bancário, saí do banco
E aí eu coloquei minha primeira academia, mas eu vivia no mundo de festas, né? Eu era produtor de festa rave, né? Era Ô, envolvido Léo, com... desde o início você sabia que vender anabolizante era algo errado, né? Sabia. Aos 16 anos você já... como que ficou a sua formação ali de valores e crenças ali, de valores e princípios do que é certo e do que é errado, vou fazer, não vou fazer? Como que era isso pra você? Eu, na verdade, quando eu era criança, eu sempre tive um vazio, né? Eu sempre tive questionamentos. Eu me perguntava, por que que a minha família é essa? Por que que eu nasci? Eu sempre tive questionamento. Então aquilo que eu fazia, para mim, nada importava. Nada importava. Eu não tinha um objetivo maior. Eu sempre quis ter uma família, na verdade. Porque eu não conseguia enxergar a minha família. Não enxergava meu pai, a minha mãe, né? A minha mãe, quando eu pedi para minha mãe separar do meu pai, acabou que ela foi forte. Ela disse: Não, eu quero lutar pela minha família, quero lutar, eu acredito no teu pai, que ele vai parar um dia de beber. E hoje meu pai não bebe mais. E ela sempre acreditou, né? Só que era uma criança. E aí eu entendi que ela não me amava, porque ela não quis fazer algo que eu queria, porque eu enxergava que era uma dor que ela estava carregando, e eu acabei sentindo rejeitado pela minha mãe, e eu era rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe. E aí veio aquela dúvida: por que que eu tô nessa família? Por que que eu fui escolhido para estar nessa família? Quem eu sou? Então, desde criança eu tinha problema de identidade. E o meu nome, eu falei então pra minha mãe: por que que o meu nome é Leonardo? Eu não quero ser Leonardo. Eu queria ser o nome do meu vizinho, Marcelo, que era meu amigo. Até que depois eu fui descobrir o significado do meu nome. Só que minha mãe não tinha esse conhecimento, né? Imagina se a mãe falasse: sabe qual é o significado do seu nome? É Leão Forte e Bravo, que é o que significa Leonardo. E eu fui descobrir Leão depois. forte e bravo. Legal. E aí, beleza, aí passou por esse princípio. Quando que você começa a ter a necessidade de buscar é, um desenvolver o seu pilar espiritual, assim, a sua busca por Deus, buscar uma força maior, algo do tipo, né? Eu vim de berço católico, né? Então, os meus pais eram católicos, mas aqueles católicos não praticantes, no qual estavam sempre, né, em missas, né? Então, acabava que eles iam de vez em quando nas missas, a gente acompanhava. Cheguei a fazer catequese, primeira comunhão, tudo, mas eu sempre achei a igreja católica muito fria, né? Fria em que sentido? Fria que você ia nas missas, sentava no lado das pessoas, ninguém se cumprimentava, ninguém se olhava, ninguém se abraçava, então era diferente. E aí foi que fui me afastando, né? Fui para outras religiões, fui para religião espírita, fui para religião umbanda, tentando preencher, né, algo que não tinha recebido ainda. Até que tive, né, diversas vezes, né, diversos livramentos, e achava que eram esses livramentos referente ao espiritual, achava que eu fazia trabalhos espirituais, né, mexia com macumba, mexia com diversas coisas, e achava que esse livramento era disso, né, daquilo que eu realizava. Até que eu tentei me matar pela primeira vez, tentei tirar minha vida. Caraca, Aí Léo. depois tentei tirar pela segunda. Aí quando foi na terceira vez, eu fiquei: não quero mais isso. Parei de ir né, em terreiro, parei de buscar. Eu falei: não quero mais isso. E aí, quando eu ia para as festas, algumas pessoas disseram: nossa, você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer Jesus. Começaram a plantar Jesus para mim. E eu peguei e na última vez que eu tentei tirar minha vida, eu falei assim: não, eu vou fazer diferente. Eu quero uma família, eu não quero mais essa vida. Eu já tava, não gostava mais dos ambientes que eu estava. E aí foi que eu peguei e disse: eu não tenho nada a perder, então eu vou orar. E aí foi que eu orei pela primeira vez, e em específico para Jesus, e pedi uma esposa. Então, e aí me conectei realmente espiritualmente com aquele que poderia resolver, poderia não, que iria resolver o meu problema, né? E aí foi aí que eu orei pela primeira vez, e uma semana depois eu tive a resposta, que é a minha esposa, que é o Hannah. Eu pedi para Jesus uma família, e ele me deu a minha esposa, que é o Hannah. E o significado de Ohana É é família. família. Lendo o livro, dei até um Google lá pesquisar. Que sensacional, meu irmão.
Ô, Léo, quando você. Teve um momento ali que, quando eu li, tipo, pô, eu fiquei impactado, né? Que é aquele momento do. Que você achava que não poderia ser pai, e aí você fica com uma moça, né? Ela engravida, e aí, sei lá, acontece alguma coisa nesse meio tempo, vocês conseguem se falar, e você fica sabendo que ela comete o, Aborto. o aborto. Ali, tipo assim, eu parei de ler o livro, eu falei, pô, desgrilo. Mas depois vem a bênção lá na frente, mas me conta Exato. isso aí. Pra- Deus é sempre bom em tudo, né? Em tudo que ele faz, ele é perfeito. Porque eu comecei a tomar anabolizantes com muito cedo, né? Com 13 anos de idade, então eu jamais imaginava que eu poderia ser pai. Por precocemente já usar esteroides, nunca tinha feito exame, nunca tinha feito nada, mas já tive diversos, né, relacionamentos e tudo, e nunca me cuidei para isso, porque na minha cabeça, né, eu não conseguiria, por ter utilizado substâncias que iam fazer com que não existia essa possibilidade. E aí foi até então, né, que eu tive, né, esse relacionamento, né, um relacionamento completamente, né, errado, né, que aconteceu, né, na minha vida. Só que desse relacionamento surgiu, né, um feto e aí que esse feto que mudou realmente, né, a minha trajetória de eu entender que eu poderia ser pai, que eu poderia ter uma família, né. Então foi muito forte, né, isso. E depois que eu escrevi esse livro, quando eu comecei a escrever esse livro, quando eu comecei a contar, a relembrar essa história, foi quando eu orei pela primeira vez realmente pela essa criança. Eu nunca tinha orado. Porque quando existe, né, por mais que é um feto, existe uma vida. Quando tem coração, há vida. É. E aí eu orei pela primeira vez, né, em pró, né, realmente dessa criança. Foi um momento muito forte espiritualmente, né, que eu tive uma ligação realmente. E para mim foi realmente que Deus me mostrou, né, o caminho que eu ia ter quando estivesse seguindo a Ele. Ô, Leozão, a minha comemoração aqui com os atletas e nas reuniões é sabedoria que vem de Deus, né? A gente aprender com os nossos erros é inteligente, né? Mas você machuca a sua pele, né? Sim, Você paga o preço ali. Agora, a sabedoria é você aprender com os erros dos dos outros. outros. Você economiza um tempo, né? Então, eu quero que você deixe uma mensagem aqui referente a ambiente, a pessoas que você anda, a valores, enfim. Nesse sim de festas, né? Porque é comum o atleta, o garoto, qualquer ciclo social, né? Vai ter os convites, né? E que qual tribo a pessoa vai resolver andar, entende? O atleta hoje ele chega, ele tá na base, ele chega no profissional, vai ter convite para ele ir para promiscuidade, né? E começa com álcool, né? O vício das drogas ou o vício, enfim, da promiscuidade e daí por diante. Qual que é a sua mensagem assim, o seu legado para quem não vai nos assistir aqui? Eu acho que A sua sabedoria. eu entendo hoje que os ambientes que nós vamos frequentar, será que eu iria querer que o meu filho frequentasse, né? Então, quando a gente é pai, a gente quer sempre o melhor, né? E depois que eu vivi com tudo aquilo que eu vivi, né? Hoje, né? Escrevi o meu livro realmente para o meu filho saber, né? E meu filho, ó, meu pai venceu. Meu pai, ele teve problemas com álcool, teve problemas com drogas, teve problema com prostituição, teve diversos problemas, mas ele venceu, ele é um vencedor. Eu não quero isso para o meu filho, né? Eu quero que ele leia o meu livro e através da minha história ele não queira ir em ambientes que eu fui, que eu frequentei. Então a mensagem que eu posso deixar é a gente tem que ter muito cuidado, né, com aquilo que a gente pisa, que a gente entra, que a gente escuta e que a gente vê, né? Então a gente tem que realmente entender que o mundo de hoje, o mundo espiritual é muito, muito mais real que o mundo físico. Então, o grande hoje eu sempre repenso os lugares que eu vou estar. Até
Não estou fazendo propaganda da minha academia, mas hoje eu vou em outras academias, frequento, que as academias que eu tinha, que hoje ficaram com meu irmão, é um ambiente onde ainda toca a música do mundão, as pessoas, é um ambiente que eu não me sinto mais pertencente àquele ambiente, porque eu conheci um ambiente completamente diferente. E quando a gente pode fazer escolhas de lugares, de pessoas e de ambientes, nós temos que escolher sempre os lugares e pessoas que nos levam a Jesus. Meu irmão, e como que foi esse encontro com Deus, assim? Depois o batismo, o processo, como é que foi das trevas para a luz? O encontro com Deus foi encontrando depois que realmente aconteceu através da minha esposa. Eu comecei a enxergar que os livramentos que sempre me aconteceram comigo, né, A vêm sua de esposa já Deus. era cristã já, quando vocês se conheceram? Ela estava frequentando a igreja evangélica, mas ela não tinha sido batizada ainda. A gente se batizou juntos. Hum. Ela estava num processo também com Deus, né? Mas ela já frequentava, eu não. Ela que me levou pela primeira vez na igreja evangélica. E eu vejo Deus é um processo, né? Então, fui caminhando com Deus, Deus foi me mostrando o cuidado. Eu fui batizado, né? Eu fui batizado quando eu acordei às 3 horas da manhã, batizado no fogo. E foi o negócio mais louco da minha vida, né? Eu achava, todo mundo falava, orar às 3 horas da manhã, vai acordar, vai orar. Eu falei, como vai acordar, orar às 3 horas da manhã? Tipo, não tem como, né? Vou acordar, vou orar. Até que eu tinha ido num culto, numa noite antes, e naquela noite no culto eu fui muito tocado, muito mexido, né? Fui realmente, né? Senti muito a presença do Senhor. E nessa noite, né? O Senhor veio, né? E veio do nada assim, ó. Eu levantei e ora e fui para do lado da cama, comecei a orar e comecei a orar em línguas. Nunca tinha orado em línguas, comecei a orar em línguas e veio realmente um fogo. Tive um encontro com Deus, senti realmente a presença dele, abracei e foi um momento mágico realmente da minha vida. E desde aí eu venho tendo esses encontros. Até ontem, né, tava no culto, né, e eu falo assim, Senhor, faz dias que o Senhor não sinto realmente aquilo, não sinto a direção. O Senhor me dá uma direção, me dá algo realmente. E aí ele pegou e disse pra mim, vai ali me usou, vai ali naquele homem ali e diz que eu amo ele e que hoje ele tem que aceitar. E eu peguei e fui, eu não medi, o que ele vai pensar? Eu peguei e só fechei, ó, vou lá. Quando eu fui, peguei, ele começou a chorar, ele saiu e foi lá na frente no culto aceitar Jesus, né? Então é sobre isso. Jesus é caminhar com ele. Vai ter momentos que você vai estar mais frio e vai ter momentos que você vai estar quente. Mas quando você tem uma decisão em estar sempre, não importa a circunstância que você passa, você tem uma escolha de estar sempre com Jesus. Amém, meu irmão. Coisa linda, hein? E aí, nesse processo, você e sua esposa se batizaram e veio o Henrico. Como é Sim. que foi essa experiência aí? Então, Tem um outro momento lá que você fala que você foi bênção a Maria Eduarda? sim, a história da Maria Conta Eduarda. essa história aí. A história da Maria Eduarda, eu achava que o meu filho, né, o Henrico, né, ia ser uma menina, porque eu tive um sonho com uma menina. Eu tive um sonho com uma menina, e quando a minha esposa tava grávida, e aí eu achei que era uma menina, que o senhor tinha me dado a resposta em sonho, mas na verdade essa menina era a menina que eu ia salvar essa menina, né? Então eu cheguei na academia que eu tinha, minha funcionária tava bem triste, então ela já tinha sido mãe solo, e ela tava namorando, e ela engravidou. Aí eu vi que ela tava triste, que ela não tava legal. Então, quando a gente tem uma intimidade, quando a gente conhece, a gente mesmo eu não era cisado, não tinha muito discurso, mas a gente consegue espiritualmente, né, conseguia já visualizar se a pessoa estava bem ou não, né? Eu consegui visualizar nela que ela não estava com um semblante bem. Aí chamei ela para conversar, chamei ela para entender o que estava acontecendo, como eu poderia ajudar ela. E ela me disse que ela estava com a pessoa largou dela, né? E que ela estava grávida. Aí eu disse que
O meu sonho sempre foi ser pai, né? E disse que talvez não seria realmente aquele momento que ele ia aceitar, que ele ia entender, mas iria chegar um momento que ele ia cair na real e que ele ia querer essa criança, né? E que ela poderia contar, assim como contou na primeira vez com os pais dela, com a família dela, todo mundo ia acolher ela, como aconteceu na primeira vez, que ela poderia contar com a gente, tudo. E ela me disse que naquele dia ela estava com remédio para abortar, que ela ia tirar aquela criança, né? E se eu não conversasse com ela, se eu não tranquilizasse, se eu não trouxesse realmente, né, um caminho que ela poderia traçar, ela ia abortar a criança, né? E aí depois ela fez os exames, tudo foi ver que era uma menina, e eu nunca tinha falado que o nome que eu e minha esposa tinha escolhido para a primeira filha, se tivesse, seria Maria Eduarda. E aí ela pegou e botou o nome de Maria Eduarda sem a gente ter comunicação nenhuma. E aí foi então que eu entendi que a menina do sonho, a Maria Eduarda, era a menina, né, que eu iria ajudar através, né, do meu posicionamento de enxergar, né, e ajudar a nascer. Hoje é uma menina linda, né, tem alguns meses a mais que o meu filho, então é benção. Bênção demais, meu irmão. Ô, Leozão, você contando a sua história aqui, essa parte de querer tirar a própria vida, tá no livro? Eu não me atentei a essa parte, Tá. tá? E como a gente, aproveitando que a gente tá no Setembro Amarelo e tá falando de saúde mental e tá fazendo trabalho, despertando isso sobre prevenção ao suicídio, deixa a sua mensagem, não é deixa a sua mensagem, mas o que fez você virar a chave? Foi o encontro com Jesus? Foi valor e princípio? O que foi? O que você diria para quem está nos assistindo agora, esse podcast, e está passando por um momento de turbulência ali emocional? Como que ela pode voltar para o equilíbrio dela? Eu enxergo a gente não tem como ter equilíbrio quando a gente entende que nós somos corpo, alma e espírito. E quando algo está desregrado, não tem como, é um tripé, não tem como esse tripé ele não balançar para um lado e a gente não tem momentos realmente que façam com que a gente fique se perguntando: será que vai acontecer? Será que não? Será que eu não tenho que desistir? E eu enxergo isso, que a gente tem que estar realmente firmes. O nosso espiritual, a gente tem que estar em dia com o nosso espiritual, a gente tem que estar, né, tendo realmente intimidade com o Senhor. Como que eu tenho intimidade com o Senhor? Com a Bíblia. Eu sempre falo que a gente come, né, diariamente. Se a gente não comer, a gente vai chegar um momento que a gente vai ficar fraco, a gente não vai conseguir, né, fazer as nossas atividades que a gente faz. Então vai chegar um momento, vou ficar aí 10, 20, 30 dias sem comer, imagina. E se você ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos sem alimentar o teu espírito? Como tu alimenta o espírito? Com a Bíblia. A Bíblia é o único alimento do espírito, né? Através da Bíblia eu estou alimentando o meu espírito. Então muitas pessoas elas ficam sem alimentar o espírito dela e faz com o quê? Que elas se sintam perdidas. Como eu vivi perdido? Por não realmente entender que o meu espírito ele precisava da palavra do Senhor, ele precisava ser alimentado. Porque aquele que te fez, se você você faz uma bola, você faz a bola para dar certo. Sim. E você tem o manual da bola, você sabe como fez a bola, como costurou, como fez o couro. Se a gente entende que foi o Senhor que nos fez, ele nos fez para dar certo. Sim. Ninguém faz algo para não dar certo. Só que ele deixou um manual de como que é para dar certo. E se a gente pegar e abdicar desse manual, a gente vai se perder no meio do caminho. Então hoje, o que a mensagem que eu digo? Lê a Bíblia. A Bíblia é onde tem o alimento que todo mundo precisa. É um alimento de cura, um alimento de transformação, um alimento que vai fazer com que você tire a tua ansiedade, tire a tua depressão, que você entenda realmente o sentido da vida. Quando você leu a Bíblia, você começou por Mateus? João. Você começou por João? João. Foi um evangelista. Eu ganhei uma Bíblia. A primeira vez que eu fui na igreja evangélica, que a minha esposa, que era minha namorada, me levou. E aí foi a primeira vez que eu me senti amado em algum lugar. Ele me abraçou, disse que eu era importante, me deu a Bíblia e disse: começa a ler por João. Eu nunca tinha lido a Bíblia.
que eu comecei lendo por João. E a tradução era NTLH, Leozão? Você lembra da tradução? Porque isso, para quem não tem familiaridade, faz diferença, né? Faz diferença. Sinceramente, eu não lembro A tradução. a tradução que era. Agora você veio num ponto crucial, que é importante, né? A gente buscar também uma linguagem que faça com que a gente tenha um entendimento. Mas o que eu digo também, hoje eu tenho King James, tenho diversas outras Bíblias, e eu não entendi a Bíblia. Mas se a gente não perguntar para aquele que é o autor da Bíblia nos dá o entendimento, a gente não vai conseguir entender. Por mais que a gente leia, por mais que seja todas as versões, se a gente não parar e não dizer assim, Senhor, me traga a luz daquilo que está escrito, me traga a revelação daquilo que o Senhor me deixou, a gente não vai conseguir entender e tirar a essência de tudo aquilo, né, que está ali, de todo aquele alimento que está na nossa frente. Nós não vamos conseguir degustar tudo aquilo que o Senhor nos deixou. E você começou por João, depois você começou Mateus, tal? Ou como é que foi a sequência? Sim, comecei pelo... Você chegou a ler a Bíblia inteira já ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Todo ano eu digo que vou ler a Bíblia inteira, né? Li o Novo Testamento, aí começo pelo Antigo. Por Gênesis, aí vou, daí paro, né? Então, José do Egito. Por que eu tô falando isso? Eu falo isso muito pros atletas, né? Pros atletas, pros amigos, pra todo o meu convívio, né? Tipo, leia a Bíblia, né? Alimente seu espírito com a Bíblia. E não vá pela minha interpretação, né? Porque é o que eu sempre falo isso pros atletas. Meu irmão, 1% das pessoas que vão para a igreja leram a Bíblia, na católica ou na cristã. Aí se você não lê, você é obrigado a acreditar na pessoa que tá lá na frente com o microfone. É verdade. Falando, e muitas vezes nem ela também leu inteira, e também às vezes para não ficar no picadinho, né? Então, mas muito legal essa mensagem, Léo. No IFOL, eu tenho uma frase, né? A minha frase é que da mesma forma que você treina o físico, você treina o mental. Aí depois da IFOL eu aumentei, da mesma forma que você alimenta o corpo, você alimenta o espírito. E é tão importante quanto, né? Muito. Tão importante quanto. Benção, meu irmão. Benção. Então, você acredita que esse foi o pilar, foi o que... Mas quem que te incentivou, Léo? Porque você estava num período, aí... Não, agora eu vou ler esse entendimento. Você fala assim, não, Deus, me ajuda aqui a ter esse entendimento e tal. Eu acredito que foi gradativo, né? Gradativo, exatamente. Como que foi esse processo de mudança? Foi um processo que é desafiador quando a gente, né, decide realmente... mudar, realmente se transformar. Então é um processo que às vezes muitas vezes doloroso, né? A gente vive um processo e eu vejo que a intimidade com Deus é uma consequência, né, de tudo aquilo que a gente vai fazendo, com aquilo que a gente vai buscando. Então quanto mais eu buscar, mais eu me entregar, mais intimidade eu tenho. Então tudo é um processo. Então a gente vai caminhando, vai tomando decisões. As nossas decisões muitas vezes a gente, né, se afasta e outras decisões a gente fica mais próximo, né? Então... E qual que é a passagem bíblica que você mais gosta? Eu hoje... Será que tá em João? Para mim, é o Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Guia-me nas veredas tranquilas, por amor do teu nome. Mesmo se eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honra, ungindo a minha cabeça com óleo. Sei que a bondade e a fidelidade tomarão conta dos meus dias, até eu voltar à casa do meu Senhor enquanto eu viver. Amém, meu irmão. Esse tá tatuado na mente, no coração. E depois vem o processo do Henrico. Como é que foi isso aí, ô Leozão? Como é que foi a sensação de, enfim, depois de uma jornada de transformação, de vencer, de se conhecer, ter um momento também aqui que você perdoou o seu pai, né? Exato. Como que foi todo esse processo? Então, para mim, ser pai foi o auge, porque jamais imaginei que por tudo aquilo que eu fazia, que eu poderia ter essa oportunidade, né?
E o Henrico, ele veio, né, realmente para me ensinar, para me despertar algo que eu jamais imaginei que eu sempre queria, mas aquilo que eu fazia não me proporcionava isso, né? Então é um amor completamente. Eu sei que ele foi chamado, né? Ele recebeu um chamado, né? Eu só tô hoje, né, treinando ele para o Para chamado dele, continuar. para o chamado dele que é as nações. Então, e através disso também, né, eu, pelos os erros que, por mais que a gente ache que está fazendo certo, muitos erros a gente comete, né, e quando a gente acaba enxergando, a gente acaba enxergando, não, mas se eu erro, por que que eu não vou entender as pessoas que erram comigo, né? Então, quando a gente enxerga que o olhar para as pessoas, né, o não julgar mais as pessoas e perdoar, e o perdão vir acima de tudo, né? E também muito treinamentos de inteligência emocional que eu fiz me ajudaram muito a me desbloquear, a enxergar amor, né, por tudo aquilo que eu vivi, né? Hoje eu agradeço, eu falo do meu passado não com tristeza, mas com felicidade se eu não tivesse o passado que eu tenho hoje, eu não seria o Leonardo, né? Então, Não de seria. enxergar, de ver o amor, de enxergar que eles deram, meu pai, minha mãe deram sempre o melhor que eles poderiam ter, né? E hoje eu dou o melhor que eu posso ter. E eles só me deram o que eles poderiam ter no momento deles. Então, hoje tenho um relacionamento excelente com meu pai, com a minha mãe. Eles me ajudam muito. Então, são bênçãos realmente que aconteceram Ô, nesse Léo, eu quero processo. que você me fale o poder do perdão, né? O valor do perdão. O que você me falou me viu uma palavra assim, aceitação, né? Porque nós somos eles, né? Nós somos nossos pais, né? Exato. 50% de cada. E exatamente isso. Eles nos entregaram o máximo e o melhor que eles puderam, né? E que também são 50% dos nossos avós e assim sucessivamente, né? Mas o valor do perdão, Sabe o que, para mim, de aceitar e de se perdoar também, né? para mim o perdão é muito forte. Porque muitas vezes a gente diz que perdoa, né? Ah, eu te perdoo e tudo. Mas para mim o perdão é você aceitar a pessoa, mesmo ela repetindo as mesmas coisas que ela faz. E você conseguir ficar próximo e amando ela. Para mim isso é perdão. Porque se eu perdoar, se você me faz algo e eu te dizer que eu te perdoo, e você repete a mesma coisa, e eu senti raiva de você porque eu não te perdoei. Para mim o perdão mesmo é por mais que você seja machucado, mas eu tomo uma decisão de te amar acima de tudo e escolher realmente te perdoar, é escolher viver, né, com você, mesmo sabendo dos teus erros. E foi isso que eu escolhi. O meu pai, hoje ele não bebe, mas ele comete as mesmas, alguns erros que ele cometia. E teve um tempo que eu disse, mas eu não conseguia, trazia raiva de estar na presença. E quando eu realmente eu perdoei genuinamente, e hoje ele faz algumas coisas que ele repete um padrão de não tem como não repetir. E eu fico leve, eu fico em paz, eu fico tranquilo, porque eu entendo que eu amo ele. Por mais que ele repita as coisas que ele fala, que faz, nada vai mudar. Eu tomei uma decisão, que é o perdão, que é o amor, né? Você é uma imagem e semelhança de Deus, a forma mais genuína do seu pai, né? Não as ações, né? Exatamente. Porque no final das contas, todo ser humano é dualista, né? Nós erramos. Exatamente. Eu decidi amar a pessoa. Bem. Ô, Leozão, e qual é a pessoa que você é mais grata, assim, durante a sua vida, assim? Momento de dar honra a quem tem honra, meu irmão. Assim, quais são as pessoas que te fizeram, é, que te motivam, o porquê ou por quem você corre? E qual a pessoa ou as pessoas que você tem uma gratidão enorme, assim, pela sua vida, por você ser quem você é hoje? Eu sou quem eu sou hoje pelo meu pai. Porque quando eu entendi realmente, né, o significado do pai e o poder que o pai tem, porque
o meu pai foi escolhido por Deus. Deus escolheu o meu pai para ser o meu pai aqui. Através da vida do meu pai que existiu o Leonardo. Então eu honro a vida do meu pai. O meu pai realmente é a pessoa que eu tenho honra pela vida dele, a pessoa que me inspira, porque hoje eu não enxergo mais ele como defeitos, eu enxergo só as qualidades dele, né? Eu enxergo as qualidades que fizeram com que ele hoje ele é a pessoa da família dele que foi mais longe na vida, não longe em poder aquisitivo, mas longe em idade, porque os outros tios, os irmãos dele tiveram né, se perderam no meio do caminho, não conseguiram conquistar. O meu pai aceitou Jesus através da minha vida, né? Caraca. Então eu consegui essa bênção de ver o meu pai aceitando Jesus. Então hoje para mim é uma inspiração, né? Dele batalhar, dele ter vencido, né? Não importa a idade, né? Ele ter vencido, ele ser uma pessoa transformada, né? E ainda esse ano ainda ele vai ser batizado e eu vou batizar ele em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Me manda o vídeo, hein? Com certeza. Que coisa linda. Que história linda, meu irmão. Ó, aproveitar que tá no momento de agradecimento, né? De gratidão. Falar do patrocinador aqui do podcast, Dr. Vlasis e os Marangos. Você lembra de mim antes, Léo? Ou já lembra, eu topei tudo assim? O médico responsável por devolver esse topete, esse sorriso, né? Porque se o topete tá de volta... Que mudança, que transformação, né? Não sei se a gente faz tempo que a gente não se vê, né? Mas, cara, eu achei que não mudou muito, não. Pega as fotos, meu Deus do céu, Léo. Mudou muito. Doutor, muito obrigado, hein? Pelo patrocínio do canal, mas principalmente por devolver esse topete aqui de volta. Fechou? Obrigado, tamo junto. Se você tá precisando de transplante capilar ou conhece alguém, faz igual eu fiz. Você vai economizar aí 2 anos de pesquisa no YouTube, vai num lugar, não gosta do atendimento e tal. Então pesquisa o doutor lá nas redes sociais, ou me manda uma mensagem, ou entra nas minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram, procura lá em todos os vídeos nos shorts. Inclusive segue lá, que vai chover cortes aqui da nossa resenha. E entre em contato com o doutor e volta a ter topete também, porque eu super recomendo. Eu fiz, pô. Ô, Leozão, o que faz hoje a sua pupila dilatar, a sua fisiologia mudar? Qual que é o seu propósito de vida hoje? O que te motiva a viver? O que é muito importante para você e o porquê é importante para você? Hoje o que para mim acelera meu coração são vidas, né? Então não tem como negar hoje o meu chamado, né? De realmente levar Jesus para quem não conhece, né? Levar a palavra do Senhor, né? Hoje até tava na academia de manhã e comecei a conversar com uma aluna, quando vê ela tinha uma outra religião, né? E ela não conhecia Jesus ainda. E isso para mim eu ganhei o dia por eu ter apresentado, né, Jesus para ela, por eu ter mostrado e por ela ficar na dúvida daquilo que ela estava fazendo e querer conhecer, né, aquilo que me transformou. Então, hoje para mim o que me brilha o olho, que me dá disposição, que me realmente faz com que, né, eu queira mais realmente levar, né, o Senhor, né, por todo lugar que eu passe. Levar a Holy Spirit para todos os lugares do mundo, né? A gente já recebeu diversas propostas já, a gente está com um formato agora já trabalhando, né, de expansão, de colocar franquias para realmente, né, a gente conseguir atingir, né, o maior número de vidas, as pessoas realmente, né, conhecer Jesus através de um lugar completamente diferente que é uma academia. Que bênção, hein? Se você é de Barueri, quais são os bairros? Jardim Silveira e Jardim Paulista. Jardim Paulista de Barueri. Logo já estamos em São Paulo. Amém, Logo já meu estamos irmão. em São Paulo. Tem previsão de alguma região de São Paulo? A gente está em um processo de formatação, né, de realmente fazer processos, de deixar ela prontinha, né, para agora em 2026, né, até metade do ano a gente já vai iniciar um modelo de franquias, então ela vai se espalhar muito rápido esse modelo, então tenho certeza aí que diversos estados, cidades aí vai ter uma Holy Spirit. Bênção demais, irmão.
Parabéns. Leozão, sua mensagem final para quem está nos assistindo. Fica à vontade, se você quiser usar a sua câmera aqui, ó, pode mandar. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Resenha com Hilário. Pode ter certeza absoluta que você é responsável não pelo podcast, mas por me encorajar de ir para as redes sociais, de falar, de ajudar famílias, atletas no meio do futebol, trazendo toda a minha experiência, minha bagagem de vida e levando os princípios bíblicos também para casa de cada um, de cada atleta, alinhando esse elo de ligação entre pai e atleta, que muitas vezes no esporte, por conta de cobrança, né, o atleta acaba sendo cobrado desde muito cedo, desde muito novo, né, a performar. E a relação pai-filho de amizade acaba não existindo mais, né? Então, muito obrigado pela sua amizade, pela sua Amém, vida. eu Muito agradeço. feliz de ser meu amigo. Muito honrado de Amém. dizer e sua mensagem final. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pelo convite, né? Pelo respeito, né? Eu respeito muito a sua vida, né? Tenho muito carinho por você. Muito obrigado pelo convite. E a mensagem que eu vou deixar aqui é realmente aquilo que você falou. Que nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos, né? Muitas vezes nós somos, né, desde de pequenos a ter que performar, ter que dar resultado, mas o resultado que o Senhor quer que nós damos, né, é nós realmente ir para casa do nosso Pai, é realmente se conectar com Ele. Então Ele não quer mais nada do que isso, que nós entendemos a nossa identidade, que nós entendemos que nós somos filhos e nós viemos para dar certo. E a gente só vai dar certo na vida quando a gente realmente vai para casa do Pai e realmente a gente encontre a nossa felicidade ao lado do Pai. Fera, meu irmão. Esse foi o Resenha com Hilário de hoje com Leonardo Vinícius, o Léo que é dono da academia, CEO da academia Holy Spirit Academia. Vem até em homenagem, mostrar mais uma Linda vez. essa camiseta. A primeira academia cristã do Brasil. Se você é de Barueri, tem 2 unidades já. Logo essa academia vai estar pelo Brasil todo, no modelo de franquia como ele falou. Então, mais um episódio para falar sobre saúde mental, sobre o pilar espiritual, de como a gente pode alimentar o nosso espírito da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo. Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Se você não se inscreveu, tá perdendo tempo, hein? Então se inscreve no canal, seja muito bem-vindo em todas as resenhas, maratona no canal e é isso. Muito obrigado, Léo. Valeu! Amém. Valeu!